Olá, queridos. Paz seja convosco. O tema que vamos abordar neste vídeo é um ministério autêntico. Para tanto, vamos tomar como base o texto que encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículos 38 e 39. Veja o que diz o texto sagrado. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Veja bem, o que é autenticidade? O que é uma pessoa autêntica, ou algo que é autêntico? Autêntico é o oposto do que é falso. Autêntico é verdadeiro, legítimo, genuíno. Então, a autenticidade é o oposto de plágio, de falsidade, de imitação. Portanto, de cara fica claro que um ministério autêntico não aceita plágio, cópia ou imitação. Ou um ministério autêntico se comprova pela ausência do famigerado e desavergonhado plágio. Ou seja, quem tem um ministério autêntico não lança a mão da vergonhosa prática do plágio, da imitação. O exemplo que nós temos neste texto bíblico é claro. Saul convenceu-se de que Davi poderia enfrentar, apesar do seu aspecto não tão estimulante, né? Não tão convincente, porque Davi era de baixa estatura e era um moço do campo, um pastor de ovelhas. Apesar disso, dado o fervoroso testemunho de Davi, dizendo que ele havia matado o leão e que ele havia matado o urso, apesar da sua aparência não tão convincente, Saul convenceu-se de que Davi poderia, se não vencer, mas enfrentar o gigante Golias. Mas, como diz o ditado popular, como Saul não era tão crente, não era esse crente modelo, não era um exemplo de fé em Deus, ele convenceu-os de que Davi poderia enfrentar Golias, porém ofereceu a sua armadura, quem sabe tentando ajudar ou também por não crer tanto na vitória de Davi. O certo é que Davi aceita a oferta de Saul, coloca a sua armadura, porém, o texto deixa claro que Davi não consegue se locomover. A armadura era pesada demais, era muito utensílio para Davi usar. Além de muito, Davi não tinha habilidade com aquelas armaduras. Ou seja, as armaduras de Saul, apesar da sua boa intenção, se é que tinha boa intenção, em nada ajudaram Davi. Ao contrário, lhe trouxeram embaraço. Portanto, quem tem um ministério autêntico, e a gente sabe que Davi tinha um ministério autêntico, quem tem, como o texto mostra, não precisa de armadura alheia. Portanto, fica evidente que esses que fazem uso
do plágio, da imitação, que se valem do que não é seu, esses dizem alto e bom som que não tem um ministério autêntico, consequentemente Deus não lhe chamou. É impressionante como a gente vê alguns que se intitulam, né, ou tomam para si títulos impactantes, mirabolantes, se dizem tão chamados, que até ousam abrir igrejas. Mas quando você vai ver o andar da carruagem, como diz o ditado, o desenrolar desses supostos ministérios, você se depara com gente querendo provar sua autenticidade, usando o manto o manto de Davi, o cajado de Moisés, a barba de Arão, isso daquele outro, um pedaço desse, outro pedaço daquele. Ou seja, tem um ministério todo remendado, todo arranjado, e o pior, com nada que é seu, tudo emprestado. Um verdadeiro plágio. Deus não chama um homem para ser fantoche, para ser usado pelas mãos dos outros, para usar o que não é seu. Tampouco Deus chama um homem para ser um papagaio, para falar o que os outros falam. Deus chama um homem para ser profeta, para ser seu porta-voz. Deus não chama ninguém para deixar sem um recurso, sem uma ferramenta. Quem Deus chama, Deus capacita. Deus chamou Moisés, a ele deu um cajado. Deus chamou o próprio Davi, Davi tinha uma funda. Deus chamou Eliseu, Eliseu tinha uma capa. Então, quem é chamado por Deus tem preparo, tem capacitação. Portanto, não precisa e não usa arma alheia. Um ministério autêntico torna desnecessário o uso de arma alheia, a imitação, a desavergonhada prática do plágio. Isso não quer dizer que você não pode precisar de uma pessoa. Você não deve aprender com outros obreiros. Uma coisa é aprender o que é honroso, o que é digno, né? O que é elogiável. Outra coisa, bem diferente e bastante desmoralizante, é o plágio, é a imitação. Enquanto aprender é honroso, mostra humildade, plagiar mostra indisposição para aprender, para se empenhar, para buscar de Deus algo legítimo. Mostra falta ou indisposição para pensar. É próprio de quem não quer pensar. É próprio dos tolos, é próprio dos que usam de má fé. O plágio conspira contra a inteligência. Na verdade, para ser bem claro, para usar a linguagem popular, o plágio é uma burrice. Portanto, é incondizente, é incompatível e conspira contra o ministério autêntico. O ministério autêntico, além de não lançar mão do plágio, da arma alheia, como dissemos há pouco, Deus não chama sem preparar. Se Deus chama, Deus prepara. Se Deus chama, Deus capacita. Então, quem tem um ministério autêntico tem unção de Deus na vida. Unção é uma capacitação vinda de Deus para quem Ele chama. Então, quem tem um ministério autêntico tem unção. E quem tem unção tem graça, tem favor de Deus na vida, tem direcionamento, tem orientação. Portanto, ou por isso, não usa a arma dos outros. Quem tem unção pode não ter uma aparência impactante, que gera mídia, como se diz hoje. Quem tem unção pode até não ter armaduras impactantes, como Davi não tinha. Pode até não contar com uma arma sofisticada, como Saul contava, como o exército
de Israel contava como Golias se apresentava com as suas armaduras sofisticadas. Porém, a vitória não depende da arma que se usa, da sofisticação da arma que se usa. O que derrubou Golias não foi arma sofisticada, o que derrubou Golias foi a simples arma de Davi, porém uma arma simples que era usada com unção, a unção que Deus dispensou a Davi. Portanto, não caia na cilada de querer impressionar com armas que não são suas, ou mesmo que sejam suas. Você não foi chamado para agradar a plateia, para impressionar o povo. Você foi chamado para agradar a Deus. E não se agrada a Deus com armas impactantes, com armas sofisticadas, ou com aparato sofisticado ou de grande impacto. Infelizmente, há muitos que querem impressionar seus ouvintes com o seu penteado, com a sua indumentária. Aí alguns até caem no ridículo de usar roupas que mais lembram um palhaço do que um pregador, querem impressionar com a aparência e esquece do conteúdo. A aparência impressiona o povo, pode impressionar o povo, mas não leva à vitória que só a unção pode conceder. Portanto, o ministério autêntico não se comprova pela aparência, pelo aparato que se tem, ou pelo impacto que se causa, a aparência exterior. Davi não causava nenhum impacto, tanto que precisou contar um senhor testemunho para convencer Saul que ele poderia enfrentar Golias. Davi era de baixa estatura, as suas armas eram muito simples, era uma funda, uma simples funda, mas era uma funda que ele tinha intimidade, que ele sabia usar, que era sua, o que ele adquiriu com as experiências com Deus no campo, matando leão, matando urso, aprimorando a sua pontaria. Portanto, não se deixe levar por arma sofisticada, não se deixe levar pela aparência. Davi contava com uma funda bem simples, mas Davi, além da funda, ou sobretudo, Davi tinha a unção. Não é a sofisticação da arma, volto a dizer, não é a aparência impactante que vai lhe levar à vitória. É a unção que Deus lhe dá. E só tem essa unção quem tem um ministério autêntico. Davi tinha, portanto, o Davi, por ter um ministério autêntico, recusou a arma alheia. Davi tinha unção, porque a pedrada que Davi deu, por mais que ela fosse forte, ela jogaria o gigante para trás. A Bíblia diz que o gigante caiu para frente. Portanto, que derrubou Davi, a bem da verdade. É óbvio que Deus usou a pedrada de Davi, mas o que derrubou de fato Golias foi a unção que Davi tinha sobre a sua vida. Isso aponta para uma outra marca de um ministério autêntico. Quem tem um ministério autêntico tem ou produz de fato e de verdade vitórias concretas, algo concreto ou vitórias convincentes. Tem muitos por aí que se diz até chamado. Fazem uma força em seus sermões, no dia a dia do seu ministério, como se fosse dar luz a um elefante. Porém, quando você vai ver de perto, se muito deram à luz a uma formiga, ou seja, são vitórias fictícias. Como alguém diz, em vez de ser números, em vez de apresentarem números evangelísticos, apresentam números evangelásticos. É tudo um superlativo, é tudo magnífico, é tudo extraordinário. Porém, a verdade mostra ou apresenta uma outra realidade. Davi derrubou o gigante, cortou a sua cabeça e apresentou a Saul. Ou seja, o ministério autêntico tem vitória autêntica e vitória legítima. O ministério autêntico não vive só de barulho. O ministério autêntico não trabalha para si ou para a plateia. O ministério autêntico trabalha para o reino de Deus.
As suas vitórias são vitórias de fato e de verdade, verdadeira, que de fato promovem a glorificação do nome do Senhor e a expansão do reino de Deus. Não é oba-oba, não é só barulho. Não é que não se pode ter barulho, mas até uma lata vazia faz barulho. É óbvio que em algumas situações o barulho conta, até porque os muros de Jericó foram derribados com grito, com barulho. Porém, não adianta ter barulho. O mais importante é ter conteúdo, algo concreto, algo de fato convincente. E quem tem um ministério autêntico não tem que provar nada para ninguém. Quem tem um ministério autêntico já foi aprovado por Deus. E quem é aprovado por Deus não precisa provar nada para ninguém. Não trabalha para o homem, nem faz as coisas por aparência. Quem tem um ministério autêntico trabalha para Deus, para o reino de Deus. Portanto, que Deus lhe dê a graça, que Deus lhe dê a bênção de ter este entendimento, de manter o seu ministério a serviço de Deus, dos interesses do reino de Deus, e não para agradar a terceiro ou para provar nada para ninguém. Deus lhe ajude, Deus lhe abençoe e coroe de graça e vitória o seu ministério, assim como ele coroou o de todos aqueles que foram autênticos. Volto a dizer, a autenticidade enseja sinceridade, algo verdadeiro. O homem que Deus usa é um homem íntegro, inteiro, verdadeiro, sincero. Sincero é sincera, é o que a pessoa é de fato. Não adianta você querer ser o que você não é ou impressionar os outros com o que não é seu. Seja sincera, seja sincero. É esse o vaso que agrada a Deus e que Ele usa. Deus em Cristo lhe abençoe, Deus em Cristo lhe ajude e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.